Não, você não leu errado o título desse vídeo, e sim, quanto mais você tirar aquelas coisas que você tanto gosta, maior é a chance de você engordar. Muitas pessoas, quando eu pergunto qual que é a sua dificuldade, o que que você acredita que você precisa fazer para conseguir alcançar o objetivo que você tem, responde: ah, eu preciso tirar o doce, ah, eu preciso cortar o pão, ah, eu preciso tirar o carboidrato. E na realidade, muitas vezes, quando a gente tira isso que a pessoa mais gosta, a chance dela engordar mais é muito maior. Por quê? Tem uma frase que é completamente clichê, mas eu gosto muito dos clichês, porque eu acho que tudo que se tornou clichê é porque é uma verdade, e é aquela frase de que todo excesso esconde uma falta. Então, esse excesso de doce ou de carboidrato ou de pão, muitas vezes, o que é que a gente tem que ter em mente? Não é o doce, o pão, ou seja lá o que for que você come em excesso, que você acredita que você precisa tirar para você conseguir emagrecer, mas é sim o que ele representa, o que ele significa. Por quê? Porque muitas vezes essa comida ela é meio para você se ligar a algo ou alguém que você sente falta. Então, tive uma cliente, por exemplo, que ela falou: Nani, comecei aqui a emagrecer, e tá. Na verdade, ela ainda não era minha cliente. Depois dessa conversa, que ela passou a ser a minha cliente, porque ela ampliou o nível de consciência dela com relação a isso. E ela falou assim: agora eu tô começando a emagrecer e tal. Eu falei, ai, que legal, o que que você está fazendo, né? Ela falou, ah, eu cortei o pão. Eu deixava a minha filha na escola, passava na padaria, pegava pão. Às vezes eu comia dois, três pães que eu nem via. E aí eu cortei, agora eu não tô mais fazendo isso. E trouxe essa explicação para ela. Eu falei, legal. E quando que você criou o hábito de comer pão? Qual que é o registro que você tem? Ai, minha mãe. A gente sempre sentava para tomar café da manhã antes da gente começar a trabalhar. E aí, quando ela teve essa percepção, o que que acontece? A gente faz um exercício para completar esse aprendizado, por quê? Porque se ela simplesmente tira o pão, o que que acontece? A falta, e a mãe dessa cliente minha já tinha falecido fazia pouco tempo. Então, ela ainda estava vivendo o luto da perda. Quando ela tira o pão, o que acontece? A falta que ela sente da mãe dela aumenta. E aí, o que acontece? Entra numa luta interna e toda exclusão pedirá uma compensação. Por quê? Porque ela está querendo excluir aquilo. Então, o movimento qual que é? Ah, Nani, mas eu posso continuar comendo o pão? A questão não é se você vai continuar comendo o pão ou não. A questão é sobre a gente mudar o significado daquilo. O que que aquilo representa? Qual que é a emoção que ele traz? Qual que é o papel que aquela comida está fazendo que vem te prejudicando? Que quando a gente traz um novo significado, você vai conseguir fazer uma escolha diferente e ficar bem com a escolha. A questão é, se eu não tenho consciência disso, se eu não sei o que que aquela comida está representando para mim, dificilmente eu vou conseguir fazer uma escolha diferente, inclusive por muito tempo. Por quê? Justamente pelo fato de que se você não tem esse entendimento, a falta, quando você tira aquilo que você tanto gosta, aumenta, porque entende que inconscientemente não é somente o pão que essa minha cliente ela estava tirando, mas era também ela estava sentindo mais falta ainda da mãe dela. Então, quando a gente vai tendo entendimento, e a gente tem muitas memórias afetivas com a comida, a gente tem muitas memórias afetivas com as pessoas que a gente ama através da comida. A gente tem muitas memórias afetivas com as pessoas que a gente ama através da comida que já não estão mais entre nós. Então, muitas vezes o alimento, ele é uma forma de nos ligar, ainda que inconscientemente, àquela pessoa. E por isso que eu falo que muitas vezes, quando a gente tira aquele doce, aquele pão ou aquela comida daquela pessoa, ela vai engordar mais. E não é esse o caminho, porque muitas vezes a gente precisa cuidar disso, olhar para isso, para que depois a gente mexa nisso. Tem muitas outras coisas que pode ser feita que não vai mexer nessa ferida, que pode ser que ainda não esteja curada,
e que vai levar a pessoa ao resultado que ela quer. Então, a gente, de repente, não tira, a gente pode olhar para a questão da quantidade, fazer caber aquilo no dia da pessoa. Então, todos esses movimentos, eles vão ajudando, mas a gente não faz esse movimento brusco, que é até um movimento agressivo, até um movimento, muitas vezes, até abusivo com você mesma, porque você está ali sendo muito brusca mesmo, né, com você. Então, o que que a gente faz? A gente precisa tratar tudo isso com muita amorosidade, com muito carinho, né? Tratar isso com muito cuidado. Por quê? Porque a gente está falando aqui de emoções e a gente não pode meter os dois pés no peito assim. Então, às vezes, quando a gente tira algo, a gente não está tirando a comida. E por isso que muitas vezes a pessoa pode engordar. Então, a gente sempre olha para o princípio do quê? Isso que você tanto gosta, isso que você tanto quer, o que é que isso representa para você? Qual é a falta que você sente que esse alimento ele vem representando e que traz aquela falsa sensação de que está sendo preenchido? A partir disso, a gente consegue fazer, né, tomar decisões diferentes, enfim, e conseguir de fato mudar esse hábito, porque é prejudicial? Tá me impedindo de alcançar o meu resultado? O meu objetivo? Sim, mas não é assim de uma forma brusca que a gente vai conseguir mudar isso. Então, o primeiro passo sempre é a consciência, porque muitas vezes aqui é um bloqueio que te impede de conseguir emagrecer. Ou que te impede de conseguir manter o peso, porque se você tira até o quanto você aguenta sustentar aquilo e depois volta a comer. Então a gente precisa ter consciência disso. Então começa a observar, né? Quantas vezes você não tirou de uma forma brusca aquilo que você tanto gostava, e de repente, quando você voltou, foi pior, e de repente, quando você voltou, você comeu mais, ou então você comeu o dobro, porque você não olhou para o significado daquilo na sua vida, que é o mais importante, tá? Então, todo excesso esconde uma falta sim, e quando você tira esse excesso, essa falta, ela aumenta, tá? A gente faz todas essas ressignificações dentro da mentoria DMM, desbloqueando sua mentalidade magra, e através de exercícios, através de ferramentas, enfim. Quando a gente tenha a consciência, né, já é um primeiro passo, mas a gente faz exercício para liberar isso também. Então, aqui embaixo tem um link da mentoria. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar um WhatsApp para mim também. Bora lá, vamos que vamos.